Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Mensagem presente no livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 76. Título da página: Fermento espiritual. O versículo: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se, organizam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente, especialmente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando, construindo, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, muitíssimo, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, aonde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo lugar, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Vou apresentar aqui um breve comentário sobre a página. Por vezes nós não temos a total consciência de o quanto a nossa participação do nosso pensamento no dia a dia afeta e impacta em todas as pessoas. Por vezes, atos que geralmente não gostamos que outros o façam, nós o praticamos. Por vezes não gostamos de certas expressões que alguém diga,
porque certamente já dissemos várias vezes. Então, cabe a todos nós compreendermos que o nosso pensamento fornece a essência que governa todas as nossas ações. Mas o nosso pensamento, ele é fundamentado e, acima de tudo, a origem de todos os nossos pensamentos procede pela governança dos nossos sentimentos. Não tem como pensar fora da governança dos sentimentos. Prioritariamente, antes de qualquer pensamento, existem sentimentos guiando o nosso pensamento. Então, sempre estaremos exercendo a nossa influência e recebendo influência dos outros, seja encarnado ou desencarnado. Então, algo surpreendente que podemos observar é que, no fundo, apesar de existir tantas regras e tantas leis e tantas exigências que aparentemente o Evangelho nos impõe, a principal exigência que o Evangelho nos impõe é uma mudança profunda de como sentir a vida, estejamos encarnados ou desencarnados, ou encarnados. Ou seja, temos que ter mais alegria, mais entusiasmo, mais confiança, mais esperança de que estamos progredindo e vamos continuar progredindo. Estamos, de certa forma, entrelaçados uns com os outros. Ninguém vive só. Influenciamos e somos influenciados. Diversos aspectos que pessoas que a gente não acredita que possa nos auxiliar no nosso crescimento estão em convivência conosco. Deus assim outorgou nos princípios e nos reclames dos trâmites tão complexos e engendrados que existe no planejamento das encarnações. Se sabemos ou não aproveitar o melhor de cada um, aí é eficiência ou deficiência nossa. Mas temos que compreender que até mesmo as expressões, por vezes convivemos com alguém que fala uma certa expressão. Não é mesmo? Não é mesmo? Quando observamos, estamos repetindo essa expressão. Não é mesmo? Não é mesmo? Até mesmo os jargões do idioma, nós infundimos no pensamento uns dos outros. Isso são evidências de que não só a palavra falada, ela permeia o nosso psiquismo, a nossa identidade mental. Então estamos sempre recebendo imagens do pensamento do próximo e enviando imagens para todos. O problema é qual imagem nós estamos enviando. Quais são realmente as nossas emissões. Então, os raios de nossa influência organizam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente. Ou seja, tenhamos consciência ou não, tenhamos essa preocupação ou não, estamos criando influências mentais. Então, se estamos num ambiente, mesmo em silêncio, sem falar nada, e estamos cabisbaixos, entristecidos, preocupados, achando até que a vida não está sendo exatamente como deveria, questionando todos os proclames e, acima de tudo, questionando todos os desenhos que nos foram ofertados de convivência e até mesmo de oportunidade, percebemos que estamos irradiando raios, imagens da nossa personalidade pensante sobre os outros. E isso pode promover desânimo, pode promover abalos de estruturas essenciais de alegria, de conformação e, acima de tudo, de esperança, que conseguiremos sim evoluir, conseguiremos sim aprender a perdoar, conseguiremos sim tolerar as imperfeições dos outros e, acima de tudo, já estamos mais do que habilitados em fazer o bem. Precisamos nos esforçar em mudar o nosso princípio mental para primeiro agradecer tudo que está à nossa volta,
tudo que nos é ofertado. No ato de lavar uma louça, observar a beleza do prato, do copo. Alguém pensou naquela forma. Alguém se dedicou com o máximo de carinho para desenvolver aquela forma. Por mais que alguém imagine que são máquinas frias que assim o procedem, sem o desenho de algum pensamento humano, não existiria aquela forma. E por mais que possamos treinar uma máquina para repetir um pensamento humano, a origem veio de uma identidade espiritual. Veio de uma essência espiritual que pensou como melhor servir na criação de um prato, na criação de um copo, de um vaso, de água, para uma jarra de suco. E precisamos ter mais alegria em conviver com todos os princípios minerais, vegetais. Por que não a essência de cada um de nós, o princípio hominal? Então temos que estar vibrando com mais alegria, com mais entusiasmo. Para quê? Para podermos sempre irradiarmos e potencializarmos as nossas características que já possuímos no exercício do bem, no exercício da transformação de tudo que está à nossa volta. Se estamos num momento chegamos a um ambiente onde a maioria está cabisbaixo, entristecido, podemos ter um pensamento, no mínimo, um pensamento mais alegre. No mínimo, fazer uma prece silenciosa. E quem sabe não influenciar com esses pensamentos tudo que está à nossa volta. E por que não proferir palavras um pouco mais alegres e envolver corações? Então, igualmente, como Emmanuel comenta para todos nós, nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Ou seja, aquele sorriso falso. Como você está? Eu estou ótimo. Nossa, estou maravilhoso. E vive naquela máscara de tentar sempre não buscar ajuda, não ser sincero. Possivelmente o interlocutor igualmente será não sincero. Então é como se fossem os dois tentando viver, dois peixes tentando viver fora da água. Ou seja, a nossa essência espiritual não está sendo usada a favor de nós mesmos. O nosso psiquismo, as nossas formas mentais não estão sendo empregadas com os objetivos que nós mesmos traçamos. Então, procede que vai gerar igualmente modos e costumes. Ora, se vai gerar modos e costumes, o princípio do nosso pensamento, por que não empregar ela no sentido mais direto e mais eficaz de produzir o bem, de estar sempre o quê? Animado, alegre, convicto que tudo que está à nossa volta está nos educando, está nos contaminando com recursos para progredirmos intelectualmente e moralmente. Então, igualmente é muito mais complexo quando estamos em contato com alguém que está numa posição inferior à nossa. Embora a gente não goste de admitir, mas existem pessoas em posições inferiores. E que faremos? Faremos pior? Agiremos, de certa forma, isolando o nosso pensamento e não tentando dilatar as nossas emoções, a nossa forma de sentir e imaginar de maneira proveitosa a todos que estão à nossa volta? Então, nesses círculos da experiência e do conhecimento, o qual é comentado, requer uma atenção ainda mais redobrada. Se alguém já tem o hábito da revolta, o ficar angustiado devido aos problemas do mundo, por que vamos adicionar mais problemas? Por que não levar calma, levar paz? E, acima de tudo, a confiança plena que você já desenvolveu ou já alcançou alguma e afirmar: Jesus comanda todos os povos.
Nada está abandonado. Ninguém está só. A governadoria dos estados, municípios, dos países, das nações possuem igualmente seus representantes e seus ordenadores fora do corpo físico. Temos que ter essa confiança. Mas, igualmente, aqueles que estão executando as ações na matéria precisam daquela experiência, daquela vivência. Precisam exercer seus pensamentos e perceber, olha, eu pensei que assim fosse melhor e foi pior. Preciso da experiência, de tentar fazer algo de proveitoso para com todos e checar se é possível gerar boas consequências ou não. Então, o que se depara, seja no ambiente da política, da convivência no lar, convivência no trabalho, as nossas atitudes e atos finais, criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Aqueles que estão em nossa volta, se nós somos destemidos ao máximo egoísmo, a ignorarmos a todos, vamos infundir essa percepção de vida, essa forma de viver materialista nos outros. As nossas atitudes gerarão automaticamente essas atitudes nos outros, porque todos acabam acreditando, quando não constroem ainda os valores da alma, que essa é a forma normal de conviver, de conduzir a vida. Mas não percebemos que essas elaborações da nossa mente, elas afetam profundamente, interferindo profundamente no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Nenhuma atitude é desapegada dos nossos centros psíquicos. O nosso pensamento gerou primeiro a ideia se transformou em hábito e aquele hábito se concretiza sempre em atitudes. Então, é um complexo, não é simplesmente movimentar uma cadeira. A atitude de movimentar uma cadeira, a atitude de fechar uma porta, ela foi elaborada inicialmente com nossas forças mentais. Então, nós estamos sempre irradiando e influenciando igualmente outras mentes. Inevitavelmente. Então, o único processo, portanto, de reformar edificando, e aqui Emmanuel dá uma lição para a gente muito profunda, não existe como viver e como progredir. Se você quer construir uma essência mais direcionada ao Cristo, uma essência mais direcionada à caridade, mais direcionada ao amor, não tem como você construir, edificar esses princípios sem reformar os anteriores. Não há como conviver com essa dualidade, ser egoísta e amar o próximo. Ou você vai ser egoísta, ou você vai amar o próximo, mas os dois ao mesmo tempo concomitante, é impossível de coexistir. Na mesma fração de milissegundos, ou seremos egoístas, ou seremos amorosos e zelosos. Então, o único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente. Ou seja, as sugestões nos são enviadas o tempo todo. Não estamos sozinhos. Se já compreendemos que Deus outorgou a diversos espíritos mais superiores a nós do que cada um de nós, queiram chamar de anjo da guarda, espírito protetor, a estar sugerindo o bem. Faça isso. Se desvele por fulano. Auxilie Beltrano. Ampare, perdoe. Com certeza, sempre atrelado aos instrumentos do amor, que é a verdadeira caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, tolerância com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Sem esses recursos, não estaremos praticando bem. Então, aceitar essas sugestões e praticá-las intensivamente,
ou seja, muitíssimo, com muita intensidade e muita quantidade, por intermédio de nossas ações, é o único processo que vai nos brindar a possibilidade de construir uma nova identidade, que é esse que é o grande convite quando reencarnamos. O que é o resumo de todo o trabalho do Cristo na Terra? Quando ele apresenta a Boa Nova, quando ele traz para a gente o Evangelho do Pai para todos nós, ele traz um novo modelo de espírito que será o futuro de todos nós. Seremos no futuro todos bem-aventurados. A última encarnação que vamos estar cursando aqui na Terra, quando completarmos a última encarnação necessária, obrigatória, pode surgir outras solicitadas igualmente, seremos bem-aventurados, já estaremos em condições de nos autoafirmar: agora estou como espírito bem-aventurado. Ainda existe uma marcha muito longa para se tornar um espírito puro, e uma marcha absurdamente longa para se tornar algo do nível do Cristo. Então, esse conceito básico para se tornar o estagiário de um espírito puro, é primeiro se qualificar como espírito bem-aventurado, ou seja, estar em sua essência todas as bem-aventuranças. E só podemos empreender dessa maneira se nós transformarmos o que nós criamos com muito afinco, zelo e apego, que são justamente o orgulho, a vaidade e o egoísmo mórbido, para edificarmos esses novos preceitos do Cristo, de amor, de paz, de renúncia. Então, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia, ou seja, nós temos isso cravado dentro das nossas origens. Queremos progredir, queremos desenvolver a nós mesmos. Então, nas origens de nossas determinações, eu estou determinado a progredir. Eu não quero mais ficar andando na marcha mínima, na marcha primeira da evolução do progresso do planeta, que são aquelas por simplesmente constrangimentos familiares, Eu quero, quando estar em convivência familiar, eu quero me dilatar em máximo de ações e pensamentos no bem. Quando eu estiver em convivência no trabalho, eu quero me dilatar ao máximo, estar apto a estar mais receptivo a aceitar as sugestões do bem. Auxilie, ampare, mesmo que você fique para trás, especialmente se você ficar para trás. Eis o maior mérito de todos. Então, essas determinações estão cravadas dentro de cada um de nós. E ela reside na ideia, no campo dos nossos pensamentos. Então, cabe ganhar cada vez mais consciência dessa essência que está atrelada em cada um de nós, no princípio de se desenvolver. A maioria das vezes reencarnamos e nos engendramos no dia a dia da matéria, na filosofia materialista. Desenvolver é desenvolver para ganhar dinheiro. Desenvolver é desenvolver para se tornar o próximo milionário, bilionário. Desenvolver é maltratar muitos para se beneficiar só a si mesmo. Essa é a essência do materialismo. Mas não queremos mais isso. Percebemos que não é essa a ideia que reside em nós. Está faltando alguma coisa, não é isso que nós queremos. Existe algo mais em relação à marcha para Deus. E queremos seguir o melhor de todos os exemplos que nos foi ofertado: Jesus de Nazaré. Então a mente, em razão disso, é a sede, aquele local central de nossa atuação pessoal. Onde estivermos. O que está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, tem que ser na nossa própria mente. Não é só sorriso vazio, sorriso falso. Não é simplesmente, é estar realmente com essa ânima desde a nossa construção mental. Peraí, o tempo todo eu estou preocupado em o quê? Em ser uma pessoa melhor para com todos que estão à minha volta, em promover a segurança, a justiça, a paz a todos que estão à minha volta, em desenvolver harmonia em todos os corações que estão à minha volta.
Então é uma nova forma de vibrar a nós mesmos. E Jesus deu esse exemplo para todos nós e deixou claro, é possível. Veja, eu estive aqui com vocês, animei exatamente um corpo físico similar ao de vocês e consegui executar os procedimentos como foi necessário ser executado. Foi possível amar, foi possível estar vibrando sempre no bem. Quando Cristo estava sendo chicoteado, ele não estava com sentimento de ódio, repulsa para aquele soldado romano, ainda totalmente ignorante, ignora os valores da alma e os valores do coração, os valores dos sentimentos. Ao contrário, se apieda daquele que ainda está enveredado no caminho do mal e ama profundamente aquela alma, que para ele será quem? Será a sua próxima região de trabalho profundo, para alavancar aquele coração em direção a Deus. Todas as almas que foram confiadas a Jesus estão sendo trabalhadas em direção ao Pai. Nenhuma delas será perdida. E Jesus repetiu isso inúmeras vezes. Então, começamos com todos a nossa forma de viver, especialmente com o pensamento. E o pensamento é fermentação espiritual. Então, desde o pensamento inicial, é acordar, abrir os olhos no dia seguinte e pensar: Senhor, obrigado, aqui estou eu, pude permanecer mais um dia. Estou iniciando, aliás, mais um dia. Me foi permitido possibilidade durante a noite. E eu espero que as implantações de novas ideias, novos ideais, novos conceitos que me foram inspirados durante o sono, eu possa empreendê-los com o máximo de eficácia. Só que para de empreender, precisamos pensar a respeito disso. Precisamos impor uma nova forma de vibração mental para a nossa vida, com mais alegria, mais otimismo, mais esperança. Lembrando, tentando imaginar como era Jesus novinho na carpintaria do Pai, alegrando a todos, tornando o dia de todos uma fluidez profundamente maravilhosa. Com a sua presença de fermentação espiritual, a alavancar a harmonia, a alegria, a esperança, a paz. Precisamos desenvolver essa habilidade. E todos nós temos essa aptidão, porque todos nós somos filhos de Deus. Então todos, sem exceção, possuem essa possibilidade. Então, se podemos estar em contato com tantos outros e animar a todos, por que desanimar? Por que criar situações contrárias? Então, em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então sabemos do histórico que o Cristo marcou na Terra. E como ele iniciou o processo de transformação do planeta? Em primeiro lugar, ele estabeleceu atitudes, pequenas atitudes de convivência, mas eram tão diferentes do convívio natural. O convívio natural era reclamar se estava chovendo, ou era reclamar se estava fazendo sol, era reclamar se a comida estava fácil de mastigar ou difícil de mastigar, e ao contrário, ele alegrava e admirava tudo, elogiava tudo e a todos. Tinha um máximo de respeito pela criação, vivia totalmente submissos às possibilidades do Pai. Então, em segundo lugar, ele gera hábitos. O hábito de agradecer, de estar sempre agradecido. Precisamos ser mais agradecidos sobre tudo que nos cerca na vida. Então ele apresentava esses hábitos. O hábito igualmente de fazer a prece. O hábito igualmente de tolerar a imperfeição alheia. E o hábito de fazer o bem. E como que isso foi desempenhando aos poucos? Passou a governar expressões e palavras em todos os locais que ele ia, por intermédio dos quais
a individualidade influencia na vida e no mundo. Ou seja, estamos vivendo a mesma escalada de progressão de cada época de convivência uns com os outros. Ou seja, Jesus veio e deixou o exemplo. Vai acontecer isso desde a infância até a maioridade. Vamos estar nesse processo de estabelecer atitudes, gerar hábitos, totalmente guiado pelo pensamento. E como estamos fermentando e influenciando a todos à nossa volta, será consequência da qualidade dessas atitudes, a qualidade desses hábitos, óbvio, e com certeza a qualidade das expressões e das palavras. Então, vamos conseguir influenciar a vida e no mundo, todos os aspectos do mundo. Quantas frases são lembradas de grandes pensadores, de grandes filósofos, de grandes vultos que passaram pela Terra em diversas posições, mas nós não percebemos que eles começaram por baixo, gerando atitude, hábitos, expressões, palavras. Está no nível de perfeição do Cristo? É óbvio que não. É claro que não. Mas aquelas frases ainda nos afetam, nos impactam. Conhece-te a ti mesmo. Como não impactar? Nós, na verdade, não nos conhecemos. Então essas frases ainda nos impactam. Por quê? Porque é verdade. Nós ainda não nos conhecemos. E paramos de buscar nos conhecer. Então, esse processo de transformação do pensamento pode ser feito agora. Não demanda dinheiro, não demanda corte e costura para botar uma roupa nova, não demanda nada do ponto de vista físico, material. É simplesmente como realmente desejamos passar a pensar e viver a vida. Temos condições de viver com mais alegria ou só vamos reclamar das dores que o corpo físico sente? Porque não são as dores morais. A dor física não é uma dor moral. É totalmente diferente entre dor física e dor moral. Então, o convite de Emmanuel, é claro que é para o espírito imortal. Esse hábito de estar desenvolvendo os alicerces, o arcabouço mais básico da infraestrutura da alma, procede no pensamento. E ela tem que estar animada, com uma nova ânima, uma nova alegria, voltada para o progresso de tudo e de todos. Então, é claro, se o nosso pensamento já está regenerado nesse aspecto, se está já regenerado, pois o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Porque você não vai mais ficar pensando em egoísmo, você não vai mais ficar pensando em se autopromover, não vai fazer mais sentido. Você vai fazer um cursinho, todos tiraram notas ruins, só você tirou nota boa numa prova. Você chega para o professor e fala: isso é impossível, isso é inaceitável. Por favor, professor, rasgue a minha prova, cancele a nota de todos e vamos refazer a prova e que todos possam absorver o máximo do conhecimento que você estava nos ofertando. Se eu tive facilidade, me sinto triste porque não apliquei as minhas facilidades em cooperação a todos que estão aqui na turma. Esse é o novo espírito que irá reinar aqui na Terra, no mundo, que vai passar a se chamar não mais de provas e expiações, e sim de regeneração, que só vai desejar agir e interagir no lado positivo do gráfico. Ele não quer fazer mais nada negativo e não quer igualar mais nada igual a zero. Não quer mais saber de solução trivial. E não quer mais saber de solução de equações que dá sinal negativo, que dá resultado negativo. Cansou, chega. Só quer saber de trabalhar equações, trabalhar a grande equação do pensamento e da vida que gere resultados positivos. Para isso, precisamos realmente transformar o nosso pensamento, que é o fermento espiritual. Somente o pensamento transformado com o Evangelho, com a Boa Nova, é que realmente estaremos alinhados
diretamente com os princípios que apontam para os desígnios do Cristo, que guiam diretamente para Deus.